Hoje, em nossa reflexão, nós vamos falar sobre a parábola do semeador. É uma leitura muito agradável, né? Quando você lê textos como esse, enche o nosso coração de alegria e nos conforta, porque nós ouvimos Jesus falando, né? Ele ensinando. E nesse momento nós podemos aprender muito com essa parábola que Jesus contou há 2000 anos atrás. E hoje ela é bem atual e ela nos ajuda nas nossas decisões e nos ajuda a entender a importância de guardar os mandamentos do Senhor, de guardar esse relacionamento santo, essa união, esse amor pelo que é de Deus. Hoje a nossa leitura está em Mateus capítulo 13, versículo de 1 ao versículo 9. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficava na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você falar esse texto para as pessoas que não conhecem Cristo, vai ser um texto comum, uma história contada. Mas nós que conhecemos Cristo, que foi revelado pelo amor de Deus por nós, para nós podemos entender que essa semente é a palavra de Deus e a terra é os nossos corações. Os nossos corações estão propícios a receber a mensagem, guardar, nossos corações estão prontos para absorver tudo que a palavra de Deus diz e preparar para viver em harmonia, em união. Podemos até ver a cena em que Jesus, com toda paciência, passa a ensinar aquelas pessoas ao seu redor, entrando num barco, devido àquelas multidões que estão ali, todos ali reunidos, atentos a ouvir o que o mestre vai falar. E ele entra no barco para ficar mais fácil de ser ouvido até, né? Saindo de perto da multidão, se afasta um pouquinho e começa a falar. Isso dá até uma qualidade melhor para que a voz de Jesus possa ser ouvida por todos que estão ao seu redor. E daí a gente pode perceber aquelas pessoas atentas, com os olhos fixos em Jesus e ouvindo a mensagem do mestre. Nem todos aqueles que ouviram, seguiram e entenderam o que Jesus estava falando. Assim é conosco também nos dias de hoje. Muitas pessoas ouvem a mensagem, mas passa logo, é como uma emoção. Ouve, fica emotivo, ouviu uma música naquele momento e logo vai e esquece do que estava vivendo. Mas para nós que buscamos a presença de Deus, nós devemos ter continuidade. A nossa adoração, ela deve ser permanente, não deve ser por acaso, por momento, mas ela tem que estar arraigada, firme em nosso coração. Todo tempo estarmos lembrando do nosso compromisso que temos com Deus, para que o mal não destrua, para que o sol não seque, nem os espinhos abafem, mas que essa palavra venha multiplicar em nossos corações. Na continuação do texto que a Eliana leu, Mateus 13, versículo 10, fala o seguinte: os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles, não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão.
Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouvirão com os seus ouvidos e fecharão seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. No versículo 16 diz: mais felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Amigos, eu faço uma pausa e quero lembrar você, se você conhece Jesus e o tem como Senhor e Salvador da sua vida, dê graças a Deus por isso, porque nem todos tiveram esse privilégio. Alguns são aqueles corações que receberam e as preocupações do mundo abafaram e tiraram dele aquela semente que foi plantada. Nós devemos entender que, quando conhecemos Jesus, não devemos vacilar de forma alguma, porque Jesus foi declarado a nós porque Deus quis declarar. Nem todos puderam ver como os discípulos de Jesus viram Ele. Nós já falamos aqui, muitos, depois que conheceram Jesus, ouvindo a sua palavra, endureceram o coração e abandonaram o caminho. Hoje Jesus está falando por essa parábola tão importante para nos dizer que é necessário estar com o coração aberto para ouvir e entender, ser sensível, ser humilde e preparar o coração para receber a mensagem e guardar ela no seu coração. No versículo 17, ele diz: pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Amigos, aquelas pessoas tiveram o privilégio de ver o Filho de Deus ao vivo, poder tocar nele, falar com ele face a face, e muitos não deram crédito, passaram pela história, perderam a oportunidade. Hoje, nós podemos dizer que somos privilegiados ainda mais, porque nós somos testemunhas da vida de Jesus, da sua vinda à terra, da sua morte, da sua ressurreição, e gratos pelo perdão dos nossos pecados. Isso é um grande fato, um grande feito, e muitas pessoas estão desprezando isso aí, como aquelas pessoas estavam desprezando a presença dele naquele momento em que ele estava falando por parábolas. Muitos do passado queriam estar hoje onde eu e você está, testemunhar de Jesus. Veja o significado da parábola em que Jesus fala lá no versículo 18 em diante. Ele diz: portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não atende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Como eu falei, está emotivo. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Assim, existem muitos que se afastaram da igreja, abandonaram o seu ministério, abandonaram o servir de Cristo, porque estavam vivendo pela emoção, talvez por uma música bonita, o louvor maravilhoso, mas aí acabou o louvor, acabou aquele momento especial, acabou também a fé e o desejo de seguir Jesus. No versículo 22 ele diz: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Quantos de nós vemos pessoas assim? Loucas, correndo atrás de tantas coisas, e muitas vezes estão perdendo a oportunidade de semear e fazer frutificar em seu coração a palavra de Deus. Pois ela mesma diz que não há como servir a dois senhores. Ou você serve às riquezas, o mundo, ou serve ao Senhor. E aqui está
A conclusão no versículo 23, em que ele diz: e finalmente o que foi semeado em boa terra, esta é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Como nós nos encaixamos nessa terra? O seu coração está de que forma diante dessa parábola que Jesus tem contado? Essa é a pergunta. Estamos como aqueles que Jesus falou no versículo 16, quando diz: mas felizes são os olhos de vocês porque veem e os ouvidos de vocês porque ouvem. Estamos recebendo com alegria a palavra de Deus e frutificando, mostrando a Jesus que nós o amamos e fazendo aquilo que ele tem nos falado para fazer? Outra pergunta: estamos com os do versículo 23, que diz: e finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, da colheita de 100, 60 e 30 por um. Como você está em relação a produzir frutos? O seu coração está sensível, está pronto, está fértil para produzir frutos de arrependimento? Frutos de adoração sincera, que adora a Deus em espírito e em verdade? Que espécie de frutos você tem produzido na sua vida? Há muitos por aí fazendo e falando coisas em nome de Jesus, mas os seus frutos quais são? Lembra do versículo que nós falamos? Mateus 7, versículo 21? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, se queremos conhecer a árvore que tem à nossa frente, vejamos o fruto que ela produz. Assim como olhamos para as pessoas, devemos também olhar para nós. Será se estamos produzindo frutos de arrependimento? A semente que foi plantada em nossos corações, essa palavra tem frutificado? Eu tenho ensinado as pessoas a conhecer Jesus? Eu tenho multiplicado o que eu recebi de Deus? Ou estou à beira do caminho, no meio dos espinhos ou nas pedras? Pense bem, o que você tem produzido durante toda a sua vida para o Senhor? Porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus que nos ama. Mas lembre-se que Ele é justo. Ele semeou e Ele quer que a colheita seja grande. Não fique parado. Aproveite o tempo que você tem da sua vida, os anos que você tem vivendo aqui, e multiplique, produza frutos, ajude as pessoas a conhecer Jesus. Porque há muitos vagando por aí, perdidos, desorientados, sem saber para onde ir. Pai querido, é com grande alegria que nós estamos aqui lendo essa mensagem do Teu Filho Jesus. Lembrando daquele momento em que Ele esteve aqui na terra, ensinando a todos nós como deveríamos fazer ao receber Tua palavra, a receber Teus ensinamentos, a guardar, a ter todo o cuidado de guardar a Tua palavra em nossos corações para não desagradar o Senhor. Eu te peço pelos ouvintes que estão me acompanhando nessa manhã, que estão conosco, guarda os corações deles também, para que eles tenham o desejo de receber essa mensagem e ter o desejo de todos os dias buscar a orientação na Tua palavra, porque está aí disponível para nós, para nos orientar, para nos fortalecer, para nos ajudar na nossa caminhada. Te agradeço pelo Teu amor, Teu cuidado, pelo alimento, pela vida, pela família, por tantas coisas boas que o Senhor tem nos dado a oportunidade de ser felizes, e por Teu Filho Jesus que foi revelado a nós. Muito obrigado. Nós agradecemos e pedimos, Senhor, em nome de Teu Filho amado Jesus. Andava pelo mar da Galileia, Jesus Cristo Nazareno, o Filho de Deus.
salvação. Dentro daquele barco ele ensinava o povo ali reunido, prestava atenção. Com voz mansa, meiga e suave ele explicava, em parábolas fazia a comparação. Saiu a semear, o chão recebeu a semente, mas fruto não deu, porque a semente caiu à beira do caminho, e eram as aves do céu e a semente comeu. Outra parte daquela semente entre espinhos caiu, foi crescendo logo o espinheiro, pois sufocou. E a que caiu